Bom dia à mesa diretora dessa casa, aos colegas que aqui nos assistem. E pegando um gancho já nas falas do deputado Barbosinha, do deputado Pedro Kemp, é muito importante nós começarmos a mudar o olhar para os indígenas. Muito me incomoda olhar em outros países a autonomia, o investimento, a credibilidade que foi dado aos indígenas e aqui no Brasil tratarmos como relativamente capazes, intitularmos uma classe jurídica na condição de silvícolas. Eu acredito que é preciso que os indígenas tenham aí um upgrade. E ao invés de condicionarmos os indígenas em aldeias que hoje em dia já estão sendo consideradas urbanas, começarmos a avaliar e estudar como que nós vamos fazer a inclusão dos indígenas e não tratá-los com deferência especial como se estivesse à margem da sociedade, inclusive, quando necessário, punir pela tratativa igual na sociedade. Então, dar todos os benefícios, elevar, ascender a classe, porque temos aí aldeia em Dourados, como o deputado Marçal falou, o deputado Barbosinha, que são considerados um bairro urbano. Quer dizer, nós temos que reconhecer a necessidade para o indígena de ter um poço semi-artesiano na sua aldeia, no seu bairro. Então, nós temos que levar a eles esse tipo de direitos. E só para complementar e dizer que em alguns países foi dada tanta importância, tanta autonomia para os indígenas, que muitos ascenderam socialmente falando, como proprietários de estabelecimentos, como produtores, como proprietários, inclusive, de cassinos, de hotéis. É preciso pedir autorização, então nós precisamos auxiliar o indígena a integrar a sociedade com equidade, com igualdade, com participação social igualitária. É inadmissível que tratemos os indígenas hoje em condição diferente. Nós temos que trazê-los, não colocá-los aí em aldeias cada vez mais afastadas à margem da sociedade. Temos que integrá-los. Primeiramente, eu gostaria de destacar a importância do maior sanfoneiro do Brasil, que infelizmente veio a óbito ontem, e pegar emprestado aí os discursos, a moção que foi aprovada, a toda a sua família, a família do saudoso Dino Rocha. A cultura, a música brasileira e todo o Mato Grosso do Sul está em luto, e quero aqui prestar sentimentos e condolências a toda a sua família. Venho também requerer essa mesa diretora, na maneira que apresentei cópia autônomas de requerimento ao secretário, o ilustre secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, o senhor Antônio Carlos Videira, e ao delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, o senhor Marcelo Vargas Lopes, solicitando mobilização conjunta e criação de uma verdadeira força-tarefa, uma operação com intensificação, ampliação no policiamento das investigações aos crimes de furto de gado ocorrido no estado inteiro de Mato Grosso do Sul e, nessa semana, especialmente, nas fazendas da região de Dois Irmãos do Buriti. Quero pedir vênia para que seja colocada no telão a imagem de como esse tipo de evento criminoso é realizado. Os criminosos adentram na propriedade dos produtores, dos fazendeiros, dos pecuaristas, levam apenas o dianteiro, o traseiro e larga lá a carcaça, a prova do crime, para que o fazendeiro, para que o produtor lembre que realmente falta a atuação do Estado para investigar. Dizer para vocês que pedimos socorro de diversos produtores rurais. E, segundo eles, toda semana existe ao menos um caso de furto e abate de gado nas fazendas de toda a região do estado. Infelizmente, é um problema crônico e a polícia local dos municípios, que é bastante competente, encontra dificuldade para sozinha controlar essa situação. Precisamos da criação de uma força-tarefa nesse sentido.
Os produtores rurais estão se sentindo reféns dentro de suas próprias propriedades. E esse problema não é de hoje, mas essa incidência de casos de furto vem assustando os pecuaristas. É uma realidade que vem assustando e invade, inclusive, outras searas, não só da criminalidade, como de saúde pública. Dizer para vocês que, atualmente, existe a carne halal. Para quem não sabe, a carne halal é um certificado de que os animais são abatidos sem sofrimento. Segundo pesquisas, estudos, entrevistas concedidas inclusive pela própria Folha de São Paulo, hoje o Brasil é um dos países que mais exporta e abate o animal sem sofrimento. Então essa questão não é só criminosa, é uma questão de saúde pública, é uma questão de compaixão com os animais, de preocupação, porque o produtor, os frigoríficos, o empresário têm diversas normas, mas no momento que invade a sua propriedade, todas essas normas do Código Penal, emitidas através de portarias, recomendações dos ministérios, do Ministério Público, também não são obedecidas. E essa casa precisa se posicionar, e por isso, senhor presidente, requeri ao secretário de Segurança que tome providências no sentido de investigar, descobrir e acabarmos. Hoje, no campo, é preciso ter segurança. Todas as grandes reformas armamentistas, encampada pelo governo do Jair Messias Bolsonaro, reforma da Previdência, reforma tributária, todas elas são necessárias, porque não aguentamos mais transferir para o Estado tanta responsabilidade, a responsabilidade da saúde, a responsabilidade da segurança. Precisamos garantir que o direito de propriedade seja algo inalienável. O produtor, o cidadão de bem tem que dentro da sua casa se sentir seguro. E, infelizmente, isso não vem acontecendo. Se há insegurança no campo, podemos prejudicar toda a economia brasileira, que hoje é sustentada dessa forma. E a partir desse caso, levanta uma questão de entender por que será que existe tanta resistência à mudança nas nossas instituições, já que são elas que ditam como que funciona a política, o processo político, a atuação dos agentes políticos, que determina a relação com as instituições econômicas, políticas que as pessoas são submetidas. As pessoas, quando decidem empreender, seja ela em qual área, precisam ter a convicção de que seus projetos, seus sonhos têm condições de plenamente ser realizados de maneira segura e implementados na sua proporção integral. Elas confiam nas instituições e esperam que assegurem os seus direitos máximos, assim como o direito de propriedade. A segurança dos empreendimentos, dos investimentos, jamais pode ser negligenciada pelos agentes públicos. Acredito que são as instituições políticas de uma nação que estabelecerão a capacidade dos cidadãos de controlar políticos e influenciar o seu comportamento. É dessa maneira que requero atenção especial ao governador do estado, ao secretário, para que possamos entender e identificar agentes criminosos que estejam praticando esse tipo de evento criminoso. Os poderosos, o restante da sociedade, com frequência vão divergir sobre quais instituições devem permanecer intactas e quais outras deverão ser modificadas. E eu gostaria de me manifestar claramente favorável a qualquer tipo de mudança. O que hoje nós não podemos ficar alienados da necessidade de mudança. Concede uma parte, deputado? Concedo, só para concluir e deixar o senhor falar livremente a parte. E eu, enquanto representante do cidadão, quero fazer o meu papel como agente político ativo, defendendo todas as reformas necessárias, tanto como na política, na previdência, tributária, armamentista, para garantir a segurança do homem no campo, do cidadão, já que existe uma transferência enorme das nossas responsabilidades para o Estado, nas áreas de saúde, educação, transporte e segurança. O Estado, senhores, não aguenta mais, ele está inchado, precisamos descentralizar com menor interferência e maior autonomia para todos os cidadãos, inclusive indígenas, pecuaristas, homens do campo ou quem quer que seja, que permita empreender, investir nesse país.
concedido à parte. Vossa Excelência não dispõe mais de tempo, nobre deputado. Encerrado o vosso tempo. Fica para a próxima. Obrigado. Eu concedo na próxima, Pedro.